Boa noite, pessoal, ou boa tarde, ou bons dias. Aqui é Kátia Rodrigues do Bem Viver para começar mais um Pode Contar? Pode! Hoje, dia 30 de abril, véspera de feriado do Dia do Trabalho, eu vou apresentar aqui as nossas trabalhadoras. Kátia Veloso. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Heloísa de Carvalho. Boa noite, pessoal. E Kelly Rodrigues. Vou ficar no olá. Esse povo trabalha demais, né? Na véspera a gente está aqui fazendo um programa, né? Isso Nosso mesmo. tema de hoje, em homenagem ao Dia do Trabalho, proteção energética no ambiente de trabalho. Será que a Sim. gente precisa? Será? Kátia Será? Veloso. Será que a gente vai precisar de proteção no Uau. ambiente de trabalho? Bom, para quem não assistiu, a gente já fez um programa super especial falando de Sim. proteção energética. Isso. E agora a gente tem a oportunidade de aprofundar mais um pouco e levar essa questão da proteção energética para o nosso ambiente de trabalho. Isso E aí, mesmo. acho que a primeira pergunta que vem à mente é, mas como você falou, será que eu preciso de proteção energética no meu ambiente de trabalho? Um Será? ambiente tão salutar. Né? Não é? Você fala assim, Ninguém o seu- reclama do trabalho. Não. É, eu me lembro aqui, né? Por exemplo, imagina, vou pegar um exemplo simples. Um profissional da área da saúde que trabalha no hospital, né? Nossa. Um professor que dá aula, por exemplo, no ensino fundamental, onde ele tem 30 alunos por turma e ele precisa dar 5 aulas, então ele entra em 5 salas diferentes, né? Então você fala, em uma manhã, ele tem contato com 150 pessoas. Só. Só isso. 150 pessoas, cada uma numa frequência, cada uma numa vibração, cada uma num grau de exigência, Nossa de Senhora. atenção, Isso. alguns mais, alguns menos. A mesma coisa vai acontecer, como você já tinha dito, numa delegacia. Sim. Né? Nossa. Então você fala, aonde? E é engraçado que o pessoal fala, mas o meu ambiente de trabalho, eu trabalho em home office. É Aham. tranquilo, eu não tenho outras pessoas em volta. Tá, Então, mas não você tem. faz reunião, você conversa É. com as outras pessoas. Sim. E só de conversar com as outras pessoas, você tem ali, sim, uma interação, uma troca de energia, que a gente também comentou sobre isso nessa questão da palavra, né? Às vezes é Também. online mesmo, o outro Nossa. tem uma palavra para você que aquilo pode Que entra atravessado? atravessar, te alegrar, te desestabilizar. Aham. Então, isso está relacionado com o nosso trabalho. É preciso essa questão da proteção? É. E não é uma questão de proteção no sentido assim, nossa, eu vou me proteger do meu colega de trabalho. Porque ele é porque ruim e ele é eu sou ruim, um alecrim dourado. e eu tenho que permanecer bom. Não, a proteção, ela se faz necessária, inclusive para que você possa estar bem e oferecer o seu melhor para também, aquele para aquele ambiente ambiente. de trabalho. É. Né? Então, primeiramente, tem que ser salutar para você. Você começa com a sua proteção, a sua proteção pessoal, para que desta proteção pessoal, as pessoas que vão receber o seu trabalho, seja um atendimento, seja uma reunião, seja um ensinamento, não importa. Aqueles, porque se você é um trabalhador, você está prestando um serviço. Uhum. Né? E mesmo que não seja um serviço direto, você fala, não, mas eu estou trabalhando ali na construção e não tem ninguém morando lá ainda, mas vai vir. E Vai. você está construindo uma casa, essa casa... Você está colocando energia lá. Isso, Heloísa. Uhum. Então, nós precisamos estar dentro do nosso melhor. Então, essa proteção, primeiro, é para mim. É para mim mesmo, para que eu possa Sim. fazer o meu melhor. E segundo, alguns ambientes de trabalho são tóxicos. Sim, Sim. mas eu me lembro que eu atendi uma pessoa, né? Uhum. Quando eu trabalhava ainda no Sumaré, enfim, com essa questão também, né, de aromaterapia, florais, e foi muito interessante porque ela trabalhava num lugar e ela comentou que o ambiente de trabalho era tóxico e ela precisava de alguma coisa para acalmá-lo, ok, então vamos trabalhar né, com a questão da lavanda, da camomila romana, e aí ela mudou de emprego, então que ótimo, aí ela veio no segundo emprego, esse ambiente de trabalho é tóxico, né, também não me serve e tal, aí ela foi para um terceiro, quando ela veio para a consulta, que ela Esse falou de também novo, é não, tóxico. esse ambiente é tóxico. Ou seja, Então Quem você é que fala estava assim, sendo tóxico aí? espera um pouco, não é, Kelly? Da onde está vindo toda essa toxicidade? Né? E você fala assim, Sim.
todo ambiente de trabalho tem os seus prós e tem os seus Sim. contras. Isso. Você não vai achar o paraíso na Terra. Acho que ela Não. queria trabalhar no nosso lar, deve ser, É. né? Mas assim, ela Mas aí não é na Terra. não é na Terra, então você não Terra. vai achar esse lugar para trabalhar na Terra. O que é que a gente vai precisar? Novamente, essa proteção energética para que você possa entender, até ter condições de compreender o que é aquele ambiente, para ver se realmente aquilo é um ambiente tóxico ou se simplesmente é uma questão assim, eu durante anos fiz isso e agora eu não quero mais fazer. É. Ou comecei a fazer isso agora e descobri que isto aqui Não, isso não não é é para pra mim. Então, assuma a sua responsabilidade. Né? Aí É é que diferente está. de você dizer que aquele... Então, a gente tem que entender essas questões. De Uhum. novo, passamos pela questão da compreensão. Tá. Agora, no seu ambiente, você pode sim fazer algumas Uhum. coisas que podem te ajudar. Tem os gráficos de radiestesia, Tem. tem sprays que você pode preparar com Isso. aromaterapia, tem o floralzinho de balm maravilhoso, Impatience, Nossa. para que você tenha paciência para lidar com o ritmo do O outro, header, né? o header, para você poder entender. Às vezes o que a gente precisa é entender que é uma diferença de ritmo Uhum. e não tem nada de errado. Né? Agora, é claro que isso é diferente de um ambiente que é abusivo. Sim. Então, isso precisa ser esclarecido, Analisado, né? analisado para que cada um possa Uhum. fazer isso. Agora, existem trabalhos que, por si só, ele já é pesado, ele já é É. estressante, né? Um controlador de voo, pensa, olhar o tempo Nossa. inteiro para aquela telinha e ver. Então, você fala, às vezes o ambiente ele se torna estressante. Então, é preciso Isso. entender, compreender, É. para saber, isso aqui é o que eu não gostaria mais de fazer, que eu já fiz, que foi ótimo, mas que agora já não me preenche mais. Isso é um ambiente tóxico, isso é um ambiente estressante. A partir do momento que você começa a entender essas questões, aí a gente vai ver qual terapia a gente pode ajudar. Isso, Mas de se a que gente forma? não consegue entender esse tipo de É coisa, verdade. por onde eu começo? Eu não sei nem qual é o Nossa, pontapé inicial. não dá, Né? né? Então, como pontapé inicial, assiste o programa sobre a proteção energética, faça a sua proteção e observe ao seu redor Isso aí. como é Sim. que você pode lidar com isso. Não é isso, Isso, Heloísa? isso mesmo, minha querida. Proteção energética todos nós precisamos, em qualquer ambiente, Uhum. né? Seja no trabalho, seja no familiar, seja numa área de relacionamento, porque o relacionamento é algo difícil, não é? Que não depende da sua energia, mas também depende da outra Isso. energia das outras pessoas. Da boa vontade. Da boa né? vontade de cada um, né? E tudo isso que você falou está corretíssimo. Mas a gente sabe que também, mesmo se o ambiente não é, tirando hospitais, que tem aquela coisa pesada, né? Que lida com vida, né? Vida e morte, Vida e Uhum. morte. e remédios, Tristeza. e medicação, tristeza, angústia. Limites. Às vezes é Nossa, um limite ali, né? viver no limite, Limite. né? E é difícil uma pessoa Limite. se harmonizar. Todos os médicos Quantos Precisa. médicos não adoeceram, né? E Nossa. enfermeiros na pandemia, Na por pandemia. exemplo. E não por causa de ter contraído, vírus, né? por Não, causa do pelo ambiente. Do ambiente, do Pelo trabalho. ambiente, né? Pelo estresse que tudo aquilo causou, né? Na Uhum. pandemia, né? Então é Sem muito dúvida. importante a gente saber como se harmonizar, né? Uhum. Às vezes um cristal que você coloca no bolso do jaleco, né? Esse gráfico que você coloca no bolso Aqui, do vou mostrar o jaleco gráfico. pode ser menorzinho, não Mostra precisa aqui, voz ser, de Deus, né? por favor. Abre aqui pra nós. Como Olha lá. chama esse gráfico? Isso, é o Yoshua. Tá certinho, né? Yoshua, olha lá. Ó, pessoal. É um gráfico de radiestesia, um gráfico de Isso, proteção. é um gráfico de proteção, né? E já outros tipos de proteção, como você falou, o próprio floral, aromaterapia, Uhum. tudo isso é importante, né? O reiki. Mas a gente sabe É. que hoje em dia tudo é a partir de metas, né? Você tem que bater metas, né? Então é difícil você pegar um escritório, seja imobiliário, mesmo que seja com vários advogados, eles têm que bater metas. Tem metas. É incrível hoje em dia. Antigamente não era assim. Sim. Hoje é. Hoje é E metas. isso é estresse, não é? Além do estressante. estresse, tem sim aquela competição desleal, né? Ai, esse mês ele que foi o que ficou em destaque, mas no mês que vem vai ser eu. Tem essas coisas. E isso, sabe o que é? Energia vermelha. É verdade, gente. A inveja é energia vermelha. O conflito dá uma energia vermelha. Tudo isso a gente aprende na radiestesia, mas tem como curar essa energia vermelha, né? E isso vai impregnando. A gente pega, às vezes não é nem com a gente ou com o trabalhador, mas é com outro trabalhador. Mas ele pega por absorção. Sim. Porque um local que tem energia vermelha, as pessoas vão pegar por absorção, mesmo que não seja com elas. Ninguém tá isento, né? Ninguém está isento. Só para esclarecer, quando você fala energia vermelha,
Tem um programa que a gente mostrou o gráfico, Tem. né? O vermelho daquela parte do Não, gráfico, não né? é. É Não. outra energia. Ah, então tá. Pra Então, deixar claro. aquela das frequências Isso. tem as energias vermelhas, que são as mais baixas, né? Mas essa, assim, quando a gente faz uma análise de radiestesia, Sim. a gente vai procurar que tipo de energia que está com aquela pessoa ou naquele local. Perfeito. Então, tem a energia vermelha que vem de conflitos, Uhum. de inveja, Discussões. de discussões. E tem as energias, a energia preta, que é uma energia bem pesada, porque é De aquela magia, né? De magia, né? A energia é mandada, né? Porque magia não é aquela que você não precisa fazer um trabalho, mas você o poder da palavra. A gente falou isso disso falou, também. Falou disso, do Volta lá decreto, no- né? O o decreto. decreto, né? Uhum. O mal dizer, né? É, aquilo que foi mal. Causa falado. uma energia preta também, né? E tem as energias verdes, né? Que são aquelas que vêm debaixo da terra, que são as telúricas e as não telúricas, que vêm dos aparelhos eletroeletrônicos e do pensamento, porque o pensamento é a eletricidade, né? Que maravilha. Então, a gente precisa sim se proteger. Como? Com cristais, com gráficos, elevando a nossa frequência para que a gente não seja atingido. Você pode estar no ambiente de trabalho com energias densas, mas se você manter a sua positiva e alta, você não vai pegar tudo Tá aquilo, protegido. né? É Está isso aí. protegido. Mas vamos lá fazer o curso de vibrações. Depois na dica, né? Nós vamos ver. Quer colocar já? Quer já chamar Vamos, a dica da vamos semana? chamar a Vamos lá dica para a da nossa semana. dica da semana. Oba. É o nosso curso de limpeza vibracional, né, Pro? Harmonização e frequências. É tudo isso que a gente está falando aqui. É como a gente se limpar, se harmonizar e se proteger, ficar, né, numa frequência elevada para que a gente não seja atingido. Porque você, às vezes, não pode trocar de trabalho. Isso. Às Você vezes não precisa dá. ficar naquele. Você precisa Mas daquele você trabalho, tem né? que saber como se proteger para se manter bem e não adoecer, né? E às vezes você até Sim. gosta do trabalho. O problema não é nem o Sim. trabalho, mas Não é o trabalho, as um pessoas todo. ou o local, né? Exatamente, são as pessoas e o local. Tá bom? Boa. Então vamos lá. Gostei É só disso. ligar para perguntar Isso, valores, no nosso tudo, WhatsApp, se né, lá do Bem inscrever. Viver, para saber mais detalhes aí, é uma turma de sábado. A gente tá sempre falando na agenda, Sim, mas a gente quis dar esse destaque, né, justamente por causa que a gente tá falando do do assunto do hoje. trabalho. E Isso uma coisa legal, Pro, eu tava aqui pensando, né, enquanto vocês estavam falando, né, falei, a gente tá, é tudo mesmo a mesma coisa, né? É. A Kátia falou muito da gente elevar a nossa própria vibração, Sim. porque às vezes a gente não consegue mudar do ambiente, porque Não, muita gente, coisa e tal, né? Transita-se muitas pessoas, tem muita coisa em jogo, de repente é um banco, um negócio lá de bolsa de valores, sei lá, um monte de coisa que mexe com energia muito material. Também. E que tá tudo bem, porque a gente precisa, a gente Precisa. tá no Lógico, mundo é material, necessário. mas realmente é um ponto ali que pode Desestabilizar, Isso, né? exatamente. Estabilizar. E aí você pega e fala, bom, então eu vou elevar minha vibração, Aham. né, para eu não me contaminar, como a gente já falou, tem outros programas, né, de tudo que a gente pode fazer, e só que isso é tão minucioso, né, porque já percebeu que às vezes tem lugares que todo mundo que trabalha lá fica doente? Sim. Que tá sempre, eu Sempre. vou em determinados locais que sempre tem alguém de atestado, sempre, É, mas às sempre. vezes mais de um. É Né? verdade. É uma leva de pessoas que fica É uma doente por leva. diversos motivos. Aí você fala, meu, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa que essas pessoas estão compartilhando em comum. O quê? O local de trabalho. O local. Aí teve uma outra pessoa que eu atendi também com. Acho que foi com a apometria também, foi à distância, tem uma pessoa que morava em Goiás. Tá. E ela entrou em contato com a gente, querendo saber, tal, ela estava trabalhando num lugar que ela sempre via uns vultos e que ela trabalhava com crianças, é como uma creche, alguma coisa assim. E aí, depois, quando a gente foi fazer a investigação, né, e Sim. viu ali, quando a gente foi perguntando para ela, ela falou, eu preciso investigar sobre esse lugar. O local onde eles tinham construído aquela creche tinha sido um hospício. Olha lá. Nossa. Nossa, Era isso que Kátia. elas viam. Anos e anos atrás. E Sim. assim, as paredes têm memórias, né? Os Opa, objetos têm com memórias. certeza. Quantas vezes a gente coloca uma aliança de alguém que já foi, ou veste uma roupa de alguém e fala assim, meu, eu tô sentindo
uma tristeza, ou uma alegria, ou isso, tá aquilo. na roupa, porque a energia É tá ali, sensibilidade, né, Kátia? Então imagina num local. Então a gente, é claro que não dá pra gente saber, né? Eu vou trabalhar em tal lugar, mas será que aqui foi o quê? Não, né? Não, então. Mas que pode se influenciar, pode. influência. Pode, total. pode. Eu lembro daquele filme, é o desenho do Frozen, né, da Elsa, Let It Go. E no segundo filme, que ela tá lá no navio e ela tenta ver pelas moléculas da água as memórias do lugar, que teve um acidente com os pais, né? Eu achei aquilo super interessante, porque eu falei, olha lá, ela fazendo uma radiestesia pra captar básica, qual que é a né, Kátia? energia do lugar, porque daí, no caso lá do filme, é porque elas precisavam de uma informação e o que elas iam fazer com aquilo depois. Mas a gente tem essas informações pra gente saber como que a gente vai se proteger. Opa, isso foi Exatamente. tal coisa aqui, foi um cemitério, Uhum. é perto de um cemitério, ou foi É. um hospício, ou foi um hospital. O que foi aqui? Foi um prostíbulo. Nossa, é Eu verdade. me lembro acontece. que teve perto lá de casa uma escola que queriam abrir uma escolinha de criança e depois aí mas era num prostíbulo, não fechou. A escola fechou, não deu, né? A energia estava lá, muito densa, né? E é ambiente de trabalho. Aí a gente entra em contato com essas energias e depois leva essas energias para casa, se a gente não se cuida. E aí você tem um bebezinho lá, vai ficar passa. doentinho. Passa pra família, né? idoso, Passa pra família. Um gatinho, um cachorrinho. Por que será que ficou doente? Uma plantinha. É uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção. E sim, a gente pode fazer as limpezas energéticas através dos nossos trabalhos, como a gente falou dos cristais. Eu tô sempre andando com cristal, tô sempre trabalhando. Eu vou nos lugares atender as pessoas, vou nas empresas, tô sempre com os cristais aí no meu jaleco, né, para dar aquela protegida. Né, aqui, ó, a gente tem aqui um cristal aqui para dar uma... A gente tá trabalhando aqui, né, então a gente também tá trabalhando, os próprios florais. Eu gosto muito de fazer spray juntando os óleos essenciais com os florais. Aromaterapia e os Perfeito. fios. Isso, eu acho bárbaro, Saint-Germain. porque daí atua em várias vibrações, né? Você faz aquela anamnese, o que você precisa. Então, tudo dá para fazer, né? Sim, é possível. Mais as meditações, mais as orações, tudo que a gente vem falando ao longo dos programas. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente está muito estressado, né? Ai, meu Deus, aquele ambiente, meu chefe, isso, outro. Mas às vezes você começa a perceber também que tem uma repetição de padrão naquele local. Isso, com né? certeza. Ou só a pessoa que... Memória de parede. Só a pessoa que senta naquela mesa, que trabalha ali, é mandada embora. Então, tem alguma coisa ali, né? O meu marido trabalhou num lugar que nunca ia pra frente. Era um barzinho. E não foi pra frente. E aí um dia ele me perguntou, como ele vinha do lugar, ele trazia, né? Ele trazia. Eu falei, eita! De onde você tá vindo? O que você tá trazendo hoje? Aí eu fui fazer uma limpeza, eu falei, bom, não dá pra gente mexer, né? Eu falei, mas vamos proteger você, porque tinha magia. Tinha magia ali pra... E foi uma coisa bem interessante, porque teve uma quebra de sociedade e tal. Então teve uma magia que, sabe Deus por qual motivo, não conheço as pessoas. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, olha, se ninguém mexer, se ninguém limpar, não vai não. Não vai pra frente nunca. Hoje tá fechado o lugar. Olha. Uau. Aí mudou de dono, mudou de nome, reformado. Consegue, ele né? saiu de lá já tem muito tempo e o lugar está fechado. Olha não, que coisa. não foi pra Não tem frente. como, né? Você me fez lembrar, Kátia, do próprio Carandiru, né? O Carandiru que tinha uma energia pesada. Hoje, como as pessoas estão bem mais conscientes disso, só para mostrar o que é realmente essa questão energética, quer dizer, derrubaram o Carandiru. O que construíram? Nada. É uma praça aberta, é um parque, que é justamente para que essa energia densa possa se dissipar. Qualquer coisa que você construísse ali, seria o caso do que nem do barzinho que você falou. A mesma coisa. Tem que fazer uma limpeza, mas do Carandiru, né? Acho que a limpeza que eles conseguiram fazer é trazer a natureza. Trazer a natureza. E Pra deixar dar aberto. natureza, É um parque. E até uma coisa que eu ia te perguntar, Kátia, mas assim, sai um pouco fora de coisa de ambiente de trabalho, mas falando nisso, que nos Estados Unidos não tem muito, assim, parques de crianças próximos de cemitério, como é que é? Não tem isso. Você que já viajou, já morou pra lá, como é que é? É uma coisa tão interessante, eu me lembro uma vez que eu estava num lugar, e, gente, isso assim, parece piada, mas é sério, né? Tem o ônibus circular, que circulava ali pela região. Tinha um ponto dentro do cemitério.
Uau. gente, Aí você pensa assim, pra onde você vai descer? No no cemitério. cemitério. A última parada, sabe? Assim, de verdade, né? Não era, mas podia ser a última parada. Então, Pra alguns foi. Não é. E eu achei aquilo assim, tão assim, e depois eu falei assim, mas por que tem um pão de ônibus no cemitério? Quando eu perguntei, foi tão engraçado. Vejo que é a nossa, né, cabeça. Pra mim, ele não estava fazendo sentido. Aí, Cultural. pra pessoa, a minha pergunta não fez sentido. Olha. Ela olhou pra mim e fez assim, ué, por quê? E se alguém quiser visitar o cemitério? Exatamente. Desce no cemitério. Desce no cemitério. Tá lá. Então, assim, pra ela pode fazer todo sentido aquele estar Pra lá. mim não faz sentido nenhum. Kátia, eu não ia descer no cemitério. Ainda mais com essa parte energética, sei lá. Então, o que eu acho interessante... Eu não vou ficar parada no ponto do cemitério. Eu acho interessante isso. Agora que você falou, eu me lembrei também uma vez, no cemitério do Père Lachaise. É um cemitério. Cemitério. Tem várias pessoas enterradas lá, ok, que são famosas. Mas assim, quando a gente foi visitar lá, tinha gente fazendo piquenique. Tinha gente sentado, assim, tinha um túmulo sentado na lápide e lendo, né? Ó, E você fala assim, então. por que o pessoal tá lá? Ah, porque aqui é um ambiente calmo. Né? Eu Aham. falei, gente, mas... Gente, tem energia pra Dedéu lá, hein? Ó, Não é? vai. Então, assim, é um ambiente que é calmo. Tudo bem que ele é cheio de árvores, é maravilhoso, é um céu aberto, mas mesmo assim. Mas é Então, cultural, tem, né? tem essas coisas, Uhum. isso, que é cultural. Então, as pessoas não acabam não associando isso. E não levando em conta também. Não levando em conta. Ressignificaram essa energia, né? Isso. É E às vezes, diferente. e é isso. Se você sabe lidar com essa energia, É. ok, você está protegido. E você fala, então sabe lidar e fazer alguma coisa? Não, às vezes é um pensamento, como É, você falou. Esta pessoa tem um pensamento cuja vibração dela não é afetada. Isso. Agora, você consegue garantir isso? Pra maioria? Não. Então, Ou que você tá sempre assim? todo mundo do ônibus? Ou, passa como ali. eu falei da empresa, né? De repente todo mundo tá ficando doente. Aí você ficou também. Então você fala, opa, então eu entrei no meio do bolão aqui. É. Uhum. Mas Né? tem um livro de radiestesia, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele traz o exemplo de um prédio, era na França, e que tinha 4 andares. E o dono morava no último, e os 3, as famílias, pessoas diferentes que moravam, eles foram fazer tratamento, porque as 3 famílias que estavam lá desenvolveram, alguém da família, câncer. E era um tumor. Uhum. E aí, assim, como na França tem Aí muito isso, descobriram, radiestesia né? bem né, avançado, o que eles fizeram? Foram lá para investigar. Por que tem 3 pessoas do mesmo endereço com essa doença? Com essa doença. O que eles descobriram? O único que não estava doente era Era o dono. Ah, E o que o dono fazia no último andar? Taxidermia. uau. Então pensa, ele empalhava animais. Só que por isso você tem que matar, e aí você empalhava. E Só essa que ia pra energia baixo. Caramba. descia. E ele fazia isso como? Por que ele não adoecia? Ele tinha prazer Ele tinha prazer. em fazer aquilo. Meu Mas é uma Deus. energia de morte. Doentia. Né? E o que eles Doentia. fizeram? Mudaram essas famílias. Porque seria mais barato você Mudar as mudar famílias do que ficar fazendo que... tratamento para todo É. mundo. Ainda mais que o É. cara era o dono do lugar. Do lugar. Né? Uhum. Olha aí, gente, que Caramba, hein? situação. Bom, só para me encerrar minha fala, a gente tem aí, todo mundo já falou das diversas terapias, né? Dá para fazer floral, dá para fazer spray de ambiente, Sim. usar cristal, fazer apometria, fazer a radiestesia, Fazer a né? radiestesia. Reiki. E eu acho que se você tá percebendo que tá pesado, se você puder pôr uma plantinha, põe. Se você puder pôr um cristalzinho, Isso. coloca. Uhum. O cristal, às vezes, você tem aquelas árvorezinhas, né? Que é como um é? enfeitezinho, Sim. né? Você pode colocar, né? Sim. Enfim. Ou usar um cristalzinho com você, usar um gráfico com você. Dá de repente, presente, dá de distribui presente. lá. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo, porque lá no meu ambiente de trabalho eu não posso pôr nada. Tudo bem, mas aí você Põe no coloca bolso. com você. É. E Carrega faça os com seus você. mantras. Eu É. gosto muito também do Ho Oponopono, que é a Também. limpeza de memórias. É. Então a gente pode ir fazendo mentalmente o Ho Oponopono, né? Sinto muito, Sim. por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Vai fazendo ali mentalmente que você tá limpando aquelas memórias que estão compartilhadas naquele ambiente, né? E isso é mental, ninguém precisa saber. É você com não. você mesmo, né? Não. Fazendo a limpeza de memória. E isso faz muita diferença. Então, fica aqui a isso minha mesmo. dica para essa proteção energética no ambiente de trabalho. Kelly Rodrigues. Bom, podemos dizer que todo trabalho é uma troca, né? É. Todo é uma Legal. forma, melhor dizendo, de troca. E endosso tudo que vocês falaram, mas eu acho que tem um ponto também que é importante. Nós, terapeutas, que muitas vezes trabalhamos com isso, o escutar o outro, o acolher o outro. Então, todo trabalho é uma troca, só que aqui muitas vezes, dependendo a troca de energia,
é muito grande, Uhum. né? Você Sim. vai ter isso daí. Então, bem curtinho, mas o que eu queria estar falando para nós e para todos que estão, porque é importante o terapeuta se proteger, porque ele também está protegendo o outro. E o que é importante é ele saber começar e encerrar Boa. todos os atendimentos. Com Bem certeza. legal, bem legal. Né? Isso Se preparar é- e terminar. Começo, meio, fim. né? Começo, Isso. meio e fim. Legal. Exatamente. Por quê? É reconhecer. Legal. A pessoa foi te procurar, você vai ajudar, você vai acolher, você vai tratar. Só que o mais importante, reconhecer que a história que ela está trazendo é dela, É dela, não é nossa. não é Não se nossa. envolva, né? Não se envolva. Uhum. Então, ter isso daí em outros episódios nós falamos da empatia, você Sim. ter a empatia, mas isso não quer dizer Não carregar, pegar pra você, não né? pegar para você. É. Sempre se fala que quando você sai de casa para ir do trabalho, os problemas da sua casa você deixa na porta da sua Uhum. casa. Perfeito. Quando Kelly. você volta do seu trabalho, os Ai, problemas Nossa. você deixa do portão Pra para Adoro fora. falar isso, olha que legal. Eu Não falo isso pra- todos os dias. É. Não levo nada pra minha casa. Eu decreto que eu não vou levar. Porque é algo que às vezes a pessoa é algo simples, mas a partir do momento, nossa, mas aquela pessoa que foi lá hoje, nossa, a situação dela tá complicada, sinto muito, você já trouxe com você. É verdade. Acontece, dependendo da situação, você Sim, não sim. consegue fazer isso daí, você pode até lembrar, Lembrar. Não relembrar Não e ficar ficar- ali, né? exatamente, Ruminando. não Ruminando. carregar com você. Perfeito. No caso, estou falando agora nós, os psicólogos, e também qualquer terapeuta, dependendo da situação, do caso, você vai ter que estudar, Isso, saber o Kelly. que fazer no determinado. Claro. Aquilo não é estar carregando, ou melhor, isso não é estar carregando o problema da pessoa, Uhum. o que ela trouxe. Você está muito pesquisando e se protegendo também, porque você está pesquisando, Para entender. se orientando para entender o que é que você vai fazer. Isso. Então, de repente, alguém pode pensar: então se eu estiver lendo, estudando, pesquisando, eu estou carregando. Não é você isso. está sim informando. É diferente. Boa. Então, eu Gostei acho que é disso. muito importante isso. Saber começar, o começo, o meio, enfim, Boa. e aquilo lá não é a sua problemática. Limites. Tá? Muito bem. Registrado. Ok? Gostei disso. Ok. Vamos lá pra nossa agenda, pessoal? Bora? Vamos. Olha aí, no dia 6 de maio, né? Já que é o nosso último dia do mês, né? Então, É. agora Já é pra semana a que vem, agenda já é de maio, né? Já é semana Grupo que de vem. Estudos Espirituais Madalenas, né? Quarta-feira às 19h30, presencial, gratuito e misto. Precisa se inscrever antecipadamente. Sim. Só mandar um recadinho Só no mandar um WhatsApp. recadinho lá. Curso com a Kátia Veloso. Tem 12 arcanos maiores e menores. São turmas distintas, né, Kátia? Isso. Então a pessoa pode escolher qual que ela quer começar a estudar. São Ou se encontros quiser os mensais. dois, pode Ou se fazer quiser os os dois. dois. Pode São fazer dias os dois diferentes, também. né? E maio é o momento, né, Kátia? Lembrando que depois que a turma começa, aí como a gente foi divulgando, o curso está lá, mas aí não tem como você entrar. É, Na numa primeira e na aula, segunda, né? isso. Na primeira e na segunda aula ainda assim, mas Ok. depois disso, aí não Aí dá já mais. Não mais dá pra entrar. mais. Isso. Então, se você tem É o interesse momento. em se aprofundar aí com os arcanos do tarô, né? Fica aí o convite para as aulas com a professora Kátia Veloso. Tem mais? Tem. E o curso que a gente já falou, né? Reiterando aqui, Isso. limpeza vibracional, harmonização de frequências com a radiônica, dias 9 e 16 de maio, sábado, também presencial, lá no Bem Viver com a professora Heloísa. Mais? Ou Mais acabou? recadinho. Tem, Opa, olha lá. tem. Nossos cursos de reiki, né? As Isso, aulas personalidades do nível 1 ao mestrado, online ou presencial. E o nosso grupo do WhatsApp. Olá, Grupo ó, o Viver, QR Code. Bem Viver. Olha aí o QR Code na tela, já mira o seu celular, entra no grupo. Esse grupo é para você saber em primeira mão sobre cursos, encontros, eventos, promoções, ter uns descontinhos, umas ofertas
exclusivas, de tudo isso que a gente fala, tanto dos nossos atendimentos quanto dos cursos. A gente está sempre colocando Eventos. Eventos, bem descontos de colocado. Isso 20%, mesmo. 25% lá no grupo. É bem legal, vale a pena participar. Sabe, em Isso. primeira mão, Em né? primeira mão. Gente, Isso então é aí. isso, né? A gente agradece aí que Então. mais essa noite, mais esse mês que vocês ficaram nos acompanhando. Por favor, Bom feriado, curtam, né, para vocês. compartilhem, comentem aqui no nosso canal, que isso é bastante importante para nós. Isso mesmo. Um bom feriado para vocês e até a semana. Bom feriado. Até semana que vem. Tchau, Tchau, gente. pessoal.